Boa tarde, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo em outro país. Uma ótima tarde para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus que pague a vocês por esse apoio maravilhoso que vocês dão ao meu humilde canal. Meus irmãos, eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje. Eu gostaria de pedir a você que dá um like aí, né? Um joinha, né? Dá um joinha para mim aí, para me ajudar, para que o YouTube divulgue mais os meus vídeos. E gostaria de também, né, pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, mas assiste meus vídeos, se inscreva no meu canal, dá uma forcinha para mim aí, tá bom? E, meus irmãos, eu gostaria de pedir para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que estiver desanimado lá na seita, né? Para dar uma ligadinha para mim aqui, para a gente bater um papinho, para a gente conversar, para ele fazer para mim aquelas perguntas que ele gostaria de fazer lá para eles, né? E não pode. E também aquele irmão que já saiu há muitos anos, mas sente saudade de falar da palavra de Deus, gostaria de falar sobre Jesus, pode ligar para mim aqui, pode ligar, mano. Pode ligar que a gente vai bater um papo tranquilo aqui, tá, meu irmão? Meu telefone é 99151-5617, o DDD é o 037, das Minas Gerais. Uai, sou, que trem bom danado. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que eu quero contar a sua história. Você que teve uma decepção nas Testemunhas de Jeová, você que foi injustiçado lá, como tantos, né? Você que foi injustiçado. E gostaria que muitas pessoas ficassem sabendo o que aconteceu com você, para servir de exemplo, para que outras pessoas não vá para lá, né? Para que outras pessoas afastem daquela seita. Você gostaria que a sua história ficasse conhecida, mas você fala assim, eu não sei, eu não levo jeito para isso, meu irmão. Eu aqui, manda a sua história para mim, faça um áudio aí contando a sua história, faça um áudio contando a sua história, que eu faço um vídeo com a sua história do jeito que você quiser, ou usando o seu nome, ou sem usar o seu nome, do jeito que você achar melhor. Eu faço um vídeo aqui contando a sua história e faço com que a sua história, o que aconteceu com você, possa ajudar muita gente. Então faça isso, manda aqui no meu WhatsApp um áudio, que eu vou fazer um vídeo contando a sua história. WhatsApp 99151-5617, DDD 037. Então faça isso, meu irmão. Meus irmãos, hoje eu quero começar esse vídeo aqui fazendo uma pergunta. Alguma pessoa ou alguma religião pode afirmar com certeza, garantir com certeza que estão salvos? Será? Vocês acham que uma religião pode falar, a nossa religião é a única religião que vai se salvar, as outras tudo vai se lascar? Vocês acham que é possível? E vocês acham que alguma religião, além dela afirmar que está salva, que ela é a única que vai se salvar, além de tudo, ela ainda pode desejar que o fim venha depressa, para que os outros morram e eles salvem? Vocês acham que é possível isso? É possível fazer tal afirmação? Bom, as Testemunhas de Jeová fazem. Eles dizem que eles estão salvos, porque eles são servos de Jeová. Eles são os únicos que vão se salvar, já tem a salvação garantida, e estão aí pedindo que o Armagedon venha depressa para que eles vejam o fim, o nosso fim, né? Para que eles vejam o nosso fim. Mas eu vou ser sincero para vocês, no meu ponto de vista, eles estão equivocados. Eles não podem fazer tal afirmação, não. Se eles conhecessem a palavra de Deus, se eles soubessem interpretar a palavra de Deus, eles não faziam tal afirmação. Sabe por quê? Eu vou começar aqui.
Eu vou ler alguns textos aqui que corroboram com o que eu estou dizendo aqui. Por exemplo, Apocalipse capítulo 7, versículo 10. Apocalipse capítulo 7, versículo 10 diz que a salvação pertence ao nosso Deus. A salvação não pertence a nós, pertence ao nosso Deus. Então, portanto, quem decide quem vai se salvar e quem não vai se salvar é o nosso Pai Celestial. Então, a salvação não pertence às testemunhas de Jeová. A salvação pertence ao nosso Deus. Né? Agora, eu vou citar aqui um outro texto que as testemunhas de Jeová até conhecem ele muito bem, mas só que elas não sabem interpretar. Né? É Mateus capítulo 24, versículo 13. Ali o próprio Jesus disse: aquele que perseverar até o fim é que será salvo. Então, testemunha de Jeová, não fica aí vangloriando, não. Não fica aí desejando a morte para nós, não, tá? Porque vocês não têm salvação garantida. O fim não chegou ainda, não. Jesus diz que a salvação é para aqueles que perseverar até o fim. O fim não chegou, então vocês não estão salvos, não. Vocês têm que perseverar até o fim para ser salvos, testemunha de Jeová. Tá vendo? Segundo esse texto, ninguém pode se vangloriar de estar salvo. Até porque ninguém está livre de uma recaída. Ninguém está livre de cometer um pecado, de ter uma recaída. Né? Nós humanos temos fraquezas carnais. Temos também as tentações do inimigo. Né? Então isso pode nos levar a cometer uma falha. E quando a gente mais pensa que a nossa salvação está garantida, de repente pode chegar ao fim, Jesus pode voltar e a nossa salvação não está garantida. Né? Mas as testemunhas de Jeová, em toda a sua arrogância, já se dão como salvas. Se dão como salvas. Eles estão ansiosos que o Armagedon chegue rápido, né? Eles estão ansiosos que o Armagedon chegue rápido para destruir os inimigos de Jeová. Segundo eles, os inimigos de Jeová são todos aqueles, né, que não são testemunha de Jeová, mas especialmente nós que saímos de lá, nós que passamos por lá, saímos. Agora eu pergunto, nós passamos por lá, qual foi o crime que nós cometemos saindo de lá? Será que sair de lá é um crime? Porque, pelo que eu sei, o crime que eu cometi foi ter trabalhado de graça para a Torre de Vigia, 34 anos, ter dado muito lucro para a Torre de Vigia. O crime que eu cometi foi esse. Eu não cometi outro crime além desse. Né? Agora, veja, meus irmãos, não vou entrar muito nesse mérito. Vamos falar de um outro assunto. Quanto à salvação, a Bíblia fala sim da salvação. Mas, pelo que podemos entender, não são só as testemunhas de Jeová que vão se salvar, não. Se é que eles vão se salvar, né? Não são só eles, se é que eles vão se salvar. Até porque, eu vou falar de um texto aqui que eu já fiz um vídeo falando sobre ele, mas é um assunto muito interessante, vale a pena a gente reiterar esse assunto aqui. Zacarias capítulo 13, versículos 8 e 9. Ali diz que 1/3 das pessoas da terra irão se salvar. Ali o profeta Zacarias diz que 1/3 das pessoas da terra irão se salvar. Agora deixa eu perguntar para as testemunhas de Jeová. Testemunha de Jeová que está me assistindo, por favor, preste atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês representam 1/3 das pessoas da terra? Será? Será que vocês representam 1/3 das pessoas da terra? Porque, lá em Zacarias, capítulo 13, versículo 8, diz que 1/3 das pessoas da terra vão se salvar. E vocês dizem que são só vocês. Então, isso significa que vocês acham que representam 1/3 das pessoas da terra. Mas vamos analisar aqui se vocês representam mesmo. Né? Quanto que é 1/3 das pessoas da terra? Bom, considerando-se que a população inteira da terra atualmente
é de 2 bilhões 700 milhões, dividido por 3, que é um terço, então irão se salvar 900 milhões de pessoas. Então, segundo a Bíblia, se o Armagedon viesse hoje, ou seja, se Cristo voltasse hoje, salvaria 900 milhões de pessoas. Segundo o texto de Zacarias, capítulo 13, 8 e 9, são 900 milhões de pessoas que irão se salvar. Agora preste atenção. Preste atenção, testemunha de Jeová. Você que está me assistindo aí. Preste atenção no que eu vou te falar aqui. As testemunhas de Jeová dizem que só vocês irão se salvar. Agora, veja quanto que vocês estão na contramão da palavra de Deus. Enquanto a Bíblia diz que 1/3 das pessoas da terra irão se salvar, vocês dizem que vão se salvar e vocês são 0,1% das pessoas da terra. 0,1%. E a Bíblia diz que vai salvar 1/3. Então, testemunha de Jeová, vocês estão na contramão. A Bíblia diz que vai salvar 900 milhões de pessoas. Se Jesus viesse hoje, salvaria 900 milhões de pessoas. E vocês são a reboque 8 milhões, se for 8 milhões, porque eu acho que vocês não são mais 8 milhões. Vocês contam 8 milhões porque vocês estão contando os desassociados, os dissociados. Vocês não dão baixa neles aí. Por isso que vocês estão contando 8 milhões. Mas veja, vamos supor que você seja 8 milhões. Segundo a Bíblia, se Jesus voltasse hoje, salvaria 900 milhões. Não seria 8 milhões, não. Ô testemunha de Jeová, deixa de ser pretensioso. Deixa de ser pretensioso. Olha, vocês não estão com essa bola toda que vocês acham que estão, não. É muita petulância. É muita petulância de vocês. É muita arrogância de vocês dizer que só vocês irão se salvar. Ou vocês não acreditam na Bíblia? Bom, aí agora é outro detalhe, né? Se vocês não acreditam na Bíblia, aí agora já é outro detalhe. Agora eu não entro no mérito com vocês, porque se vocês não acreditam na Bíblia, eu não entro no mérito da questão com vocês. Vocês só acreditam no corpo governante, o corpo governante falou para vocês que é só vocês que vão se salvar, vocês acreditam nele. Vocês não acreditam na Bíblia, então. Porque veja, eu vou mostrar para vocês um outro texto aqui, que apoia o que o profeta Zacarias declarou aqui. Veja que em Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9, eu vou ler um texto que vocês conhecem muito bem, mas faz a aplicação errada dele. Olha aqui, o apóstolo João diz que viu os glorificados, ou seja, os salvos. O apóstolo João diz que é uma grande multidão, inumerável, uma grande multidão que ninguém podia contar. O apóstolo João não falou assim, eis que vi 8 milhões de pessoas. Não. O apóstolo João viu uma grande multidão. Uma grande multidão. Talvez seja o que o apóstolo João está querendo dizer aqui, ó. O apóstolo João viu 1/3 das pessoas da terra. Foi isso que o apóstolo João viu. O apóstolo João viu 1/3 das pessoas da terra. Glorificados, salvos, né? De todas as tribos, de todas as nações, tribos, povos e línguas. O apóstolo João não viu um grupinho, o apóstolo João não viu um grupejozinho, não. Veja vocês, meus irmãos, vocês estão muito equivocados. Desce de cima desse tamanco que vocês estão aí. Vocês não estão com essa bola toda para ficar em cima desse tamanco de vocês aí, não. Vocês estão totalmente equivocados. Esse corpo governante de vocês é igual aquelas palavras que Jesus disse para os fariseus. Eles não vão herdar o reino de Deus
e não deixa, eles não vão entrar no reino de Deus e não deixam outros entrar. Esse é o corpo governante que vocês adoram. Tá vendo? Então, meus irmãos, preste atenção, estuda a Bíblia, larga esse corpo governante para um lado. Esse corpo governante, eles não acreditam na Bíblia, não. Eles só querem o dinheiro de vocês. É isso aí que eles querem, eles só querem o suor de vocês. Só isso. O patrimônio, vocês são o patrimônio desses homens aí, dessa empresa norte-americana. Essa empresa que ganha dinheiro com trabalho escravo e ainda faz sacanagem, faz maldades com os outros, afasta os filhos de pais e pais de filhos. Ô, meus irmãos, acorda, cai na real, tá bom?